Antes de existir Brasil, já existia vida. Antes das caravelas, das coroas e das cruzes, já existiam povos. História, cultura, civilizações inteiras. Mas essa história quase foi apagada. E o que sobrou foi chamada de pré-história. Hoje, você vai conhecer o Brasil antes de 1500. Não o Brasil dos livros coloniais, mas o Brasil ancestral. O Brasil antes do descobrimento. Quando os portugueses chegaram aqui, não encontraram um território vazio. Estimativa é que entre 3 e 5 milhões de pessoas viviam nestas terras, divididas em centenas de povos diferentes. Eles falavam línguas distintas, tinham crenças próprias, modos de viver completamente diferentes entre si. Curiosidade histórica: não existia o índio. Existiam os povos indígenas. O termo índio foi um erro europeu, nascido da ideia de que haviam chegado às Índias. Os grandes troncos indígenas entre os principais grupos, 2 grandes troncos se destacavam. Povos tupi viviam principalmente no litoral. Agricultura desenvolvida. Aldeias organizadas. Forte tradição oral. Povos macro-G ocupavam o interior. Maior mobilidade. Estratégias complexas de sobrevivência. Organização social rígida. Curiosidade: alguns povos conheciam o território brasileiro melhor do que qualquer mapa moderno. Sabiam onde plantar, onde caçar, onde sobreviver em tempos de seca ou cheia. Organização social e espiritualidade. A sociedade indígena não era caótica, ela era funcional. Não havia reis, não havia dinheiro, não havia prisões, mas havia equilíbrio. A liderança vinha da experiência, da sabedoria e do respeito. E a espiritualidade estava em tudo. A floresta não era recurso, era parente. O rio não era obstáculo, era caminho. Curiosidade histórica: para muitos povos a ideia de possuir a terra era absurda. O ser humano não era dono da natureza, ele fazia parte dela. Tecnologia indígena: o que nunca te contaram. Existe um mito poderoso, o do índio primitivo, mas ele cai rápido quando olhamos os fatos. Os povos indígenas domesticaram a mandioca, base alimentar do Brasil. Desenvolveram técnicas avançadas de agricultura sustentável. Criaram sistemas de coivara, respeitando o solo. Produziram medicamentos naturais usados até hoje. Curiosidade impressionante: a chamada Terra Preta da Amazônia, extremamente fértil, não é natural. Foi criada por povos indígenas há milhares de anos. Engenharia ecológica, muito antes da palavra existir. O que foi perdido? Com a chegada dos europeus, muita coisa se perdeu. Línguas inteiras desapareceram, povos foram exterminados, conhecimentos foram silenciados. Não apenas por armas, mas por doenças, imposições culturais e apagamento histórico. Quando uma língua morre, uma forma inteira de ver o mundo morre junto. O que ainda resiste. Apesar de tudo, eles resistem. Hoje, mais de 300 povos indígenas ainda vivem no Brasil, falando suas línguas, mantendo tradições, lutando por território e memória. A cultura indígena está na comida, na língua portuguesa, nos nomes de cidades, no modo brasileiro de se relacionar com a natureza. O Brasil moderno carrega, mesmo sem perceber, a herança dos seus primeiros povos. O Brasil não começou com os europeus, começou muito antes, com povos que sabiam viver sem destruir, sem explorar até o limite, sem separar o humano da natureza. Conhecer essa história não é olhar para o passado, é entender quem nós somos. E no próximo capítulo, vamos falar sobre o impacto da chegada dos europeus e o impacto que essa chegada resultou. Se você gosta de vídeos assim, se inscreve no canal, curta e compartilhe.